pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conecta SBF 2026. Bom, estamos aqui num novo cenário, num novo espaço. A SBF Contabilidade no Grupo Espaço Maior. E aqui a gente fez uma repaginada, inclusive do cenário. Hoje a gente vai falar de algo muito específico, que é sobre licitação. Então, se você tem uma empresa e você pensa em licitar, você nunca ouviu falar, aqui na SBF Contabilidade também a gente teve cliente já que a gente tem um cliente ativo, a gente teve outro que foi muito grande, que prestou serviço para a Petrobras, e outro agora presta serviço para o SESI. Então a gente tem toda a expertise ali nessa parte de empresas de licitação também. E aí aqui você vai entender nesse podcast como funciona. A gente trouxe um especialista da área, o Charlie, que vai falar um pouquinho ali sobre como funciona, ele é especialista. E aí vocês vão entender ali o que a sua empresa precisa para estar nesse processo de licitação, todos os riscos, se a margem é boa, se a margem é ruim, as especificações contábeis que você precisa e o que você precisa ter de cuidado. Bom, Charlie, queria te agradecer pelo convite. E você foi o nosso primeiro agora, né, de 2026. Bom, o Charlie foi o cara que comprou meu carro, a gente, né, foi uma coisa, a gente teve lá essa experiência e quando a gente foi conversar, ele falou que trabalhava um pouco com essa parte de licitação, a gente começou a trocar ideia, enfim. E essa área também é muito carente de contador que entregue qualidade, entregue segurança, porque as empresas precisam de segurança também nessa área. E a gente começou a trocar ideia, enfim, e aí chegamos hoje aqui no podcast, esse primeiro de 2026, para a gente falar um pouquinho disso. Então, Charles, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, ser especialista em políticas públicas do Estado, né? Ser servidor público também. Você vive de perto ali os dois lados, né? Da empresa que quer e do governo. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, quem você é, a tua idade, tua formação, para o pessoal poder entender. Então, Bruno, foi legal, né, que a gente se conheceu de uma maneira inusitada então a gente veio construindo, né, essa conversa, a gente vem conversando há bastante tempo sobre isso. Eu acho que eu já tinha te dito que o maior comprador hoje do Brasil não é uma multinacional, são governos, né? Os governos das esferas federal, estadual e municipal, eles respondem por 12% do PIB nacional em vendas. Então, foi legal que a gente foi construindo essa conversa, e aí você já trouxe a minha experiência, né? Eu sou, sim, um servidor do Estado, eu estou na ativa, eu sou um especialista em políticas públicas, e eu me especializei nessa área de licitações. Eu já tenho 23 anos de experiência no governo e 15 anos em licitações, atuando sempre dos dois lados, né? Porque de um lado eu qualifico os pregoeiros e as equipes que produzem as licitações. Então, eu hoje ensino as equipes de governo a como elas vão lidar com o empresário. Mas eu também faço o outro lado. Então, para expandir a economia do estado do Rio de Janeiro, nada melhor do que a gente contratar com os empresários do Rio de Janeiro. Então, nesse contexto, a gente também qualificou empresários. Então, eu conheço os dois lados. Eu sei dos anseios tanto do governo quanto dos anseios do empresariado, né? E hoje eu acho que é um grande filão pouco explorado pelo empresariado, né? O empresário às vezes acha que a licitação é uma burocracia perdida, mas na verdade a burocracia ela é necessária para que os governos não comprem de maneira pessoal, que eles não façam um direcionamento. Então, eu acho que a gente pode conversar bastante hoje aqui e quebrar bastante mitos aí sobre licitações. Então, porque assim, quando você tem uma empresa privada, né, você às vezes quer ali gerar dinheiro, né, receitas, oportunidades, e você olha talvez para a licitação com medo, com receio,
como um mundo que você não consegue alcançar, ou então que seja muito difícil. Pela minha experiência que eu tive de cliente de licitação, tem algumas coisas que são muito específicas ali, como a gente falou, às vezes você tem que ter um fluxo de caixa bem estruturado, porque a empresa, enfim, às vezes tem uma rotatividade de receber e tudo, em alguns casos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? A empresa que é privada e quer migrar para o público, quais desafios você acha que elas têm? O que você acha que elas... quais os medos que são mitos? Quais coisas que ninguém fala que ela precisa realmente tomar cuidado? E depois eu queria que você falasse também da parte de quem está contratando, né? Porque quem está contratando tem essa visão, às vezes, pelo financeiro, enfim, pelo menor preço, às vezes afeta a qualidade também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, como eu já tinha começado a falar, né, é um grande mito a gente achar que às vezes a licitação é um pouco inalcançável, né? Te dar um dado importante: 65% das compras de governo são com pequenas e médias empresas. Então, a licitação não é para quem é gigante, para quem é enorme, né? Existe legislação, inclusive, que privilegia a contratação de pequenas e médias empresas. Então, não necessariamente a empresa precisa ser mega para poder participar de uma licitação. O que precisa é se especializar nisso. E realmente a burocracia nesse ponto ela é importante porque ela separa os amadores dos profissionais, né? Então é muito importante que uma empresa que queira aumentar a sua receita com um incremento de governo, que ela se qualifique, que ela entenda a regra do jogo, porque entendendo a regra do jogo ela vai conseguir jogar melhor, né? Então existe um outro dado também importante, que 30% a 40% das empresas que vencem as licitações, que têm o menor preço, são desclassificadas por inexecuibilidade de preço, por falta de documento, por falta de atestado, né? Então, é um mercado, é um segmento muito bom, porque você tem uma certa previsibilidade. O governo é uma empresa que nunca vai quebrar, concorda? Então, você sempre vai poder contar com aquilo. Claro que existem as particularidades. O governo, às vezes, eles atrasam, mas em esferas diferentes, né? Prefeituras são menos qualificadas, né? Os estados já são melhores, o governo federal costuma ser muito bem qualificado. Então, às vezes, essa distância de qualificação do servidor público faz com que isso atrapalhe o fluxo de caixa das empresas, porque pode causar um certo atraso no pagamento, e o empresário tem que estar pronto para isso. Porque eu acho que esse é o grande desafio que os empresários precisam realmente ter cuidado, esse problema de fluxo de caixa, porque acontece, e muitas vezes nem acontece porque atrasou, porque realmente o fluxo como é que funciona quando você ganha uma licitação? Depois você me corrige se estiver errado. Você ganha, você tem um contrato e você faz o serviço. Depois você tem a medição. E geralmente sim, você faz o serviço. Falando de serviço, tá? De produto, depois você vai trazer um pouco melhor, mas é mais fácil de produto. Porque produto ele vai lá, cota, você você entrega e fatura. E você, no produto, você ganha licitação com um montão de coisas. Você às vezes não precisa ter estoque, você tem prazo para entregar. É até bem interessante aí, se você vende produto, entrar na questão da licitação. Mas na parte de serviço, você tem um custo de folha, você tem um custo. É muito importante. As empresas, o governo, para te pagar, pede CND, fundo de garantia. No caso, você faz lá o serviço para saber se está pagando. Então, você tem que ter uma contabilidade muito certinha, você não pode atrasar, você tem que ter balanço em dia. Então, assim, é uma contabilidade bem legal para a gente, porque a gente pega muita empresa bagunçada e a licitação, a pessoa precisa se organizar. Às vezes é a oportunidade do empresário, né? Até para se acertar, porque
essa burocracia, né, que às vezes é dita como ruim, né, ela na verdade ela serve compliance, né? Ela serve para regrar aquilo, e isso às vezes pega empresas, né, que estavam desleixadas ali com uma certidão, né, com um imposto, alguma coisa, aí o cara se acerta. Então tem esse lado bom também. Sim, e aí é assim que funciona. Então, e aí que eu quero só te falar, para o cara entrar também, tem algumas vezes que tem índice, né, para entrar de balanço, índice de liquidez, tem todo. Então, assim, me corrija se eu estiver errado. Você precisa ter CND, então de cara assim, você precisa se cadastrar lá, você vai se cadastrar, e aí tem as atividades que você vai poder fazer. Você tem a questão do CND, que você tem que estar com tudo em dia quando você se cadastra, não ato que você se cadastra. Depois que você se cadastra, tem a CND e você concorre e ganha. Você tem os índices lá que cada uma é diferente. Sim, esse é o artigo 68 da lei 43. Índice de liquidez, algumas você precisa ter patrimônio para segurar. E ainda assim, depois disso tudo, ainda tem... Explica você o processo, mas aí depois ainda tem a chance, como ele falou, você ganhar a licitação e ser desclassificado por... Às vezes o KENAI que você participou está errado, às vezes o tempo de empresa está errado. Então, por isso que é muito importante uma consultoria, uma contabilidade estar acostumada, para você não ter a frustração de você ganhar e depois você perder. Como eu falei, né? Existe um índice muito alto, eu acho 40%, um índice muito alto de desclassificação, por N motivos. Mas você tem hoje no Brasil assim, uma gama enorme de portais para você se cadastrar e participar de licitações. O maior portal hoje de licitações, que concentra tipo 70% das licitações, é o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, que ele é aberto para qualquer ente, para prefeitura, para estado e tudo mais. Mas você não tem só ele, você tem outros portais. Basicamente ali você tem aí na faixa de 10 portais que mais giram, que giram na faixa de 90% das licitações. Então, quando você se cadastra nesses portais, você passa a ter acesso às licitações. Mas você também consegue ter acesso a todas as licitações do Brasil pelo Portal Nacional de Compras Públicas. Todas as licitações de qualquer ente governamental, do menor ao maior, precisam passar pelo PNCP. Né? Então você entra lá naquele portal, coloca lá a sua atividade, o seu produto e pesquisa. Você consegue filtrar ali por região, né? Ou por estado, ou deixar aberto para o Brasil inteiro. Você consegue ver ali as oportunidades. Mas o portal de compras do governo federal ele é muito legal porque ele já tem o SICAF. Eu acho que a maioria das pessoas conhece o SICAF. Então, você para entrar naquele portal, você já se conecta ali automaticamente com os órgãos federais que regem as certidões. Então, automaticamente você às vezes nem precisa tirar a certidão e o próprio SICAF vai atualizando para você. Né? Então, quando você tem o seu SICAF em dia, esse é um trabalho que quem gerencia geralmente para as empresas é o contador que pilota o SICAF, o contador que quando a certidão está vencendo ali, ele aperta o botão ali para poder acertar. Então, o SICAF já é um... que você tem o antes e você tem o durante, né? Porque para você receber também o dinheiro, você tem que estar atualizado. Também. E para você entrar, você tem que manter as condições. Você tem que colocar isso. Então, você tem que manter as condições. Mas assim, você tem... a gente às vezes fala muito de certidão, porque é o estereótipo da licitação, mas você tem outras questões que também eliminam as empresas. Capacidade técnica. Isso. A capacidade técnica é uma das grandes, né? Então, por exemplo, o indivíduo quer fazer um trabalho, quer gerenciar uma UPA, né? Com médicos, com limpeza, com fornecimento de material. E aí, para essa empresa participar daquilo, ela vai precisar de um mínimo de qualificação anterior. E às vezes também é necessário ter profissionais... Você tem que fazer um atestado, né? Às vezes o cara atestar que você Exatamente. Trabalhou ali. Você tem que ter às vezes uma qualificação pretérita. Né? Então, às vezes, para uma empresa entrar no ramo de licitações, ela precisa pegar licitações menores, às vezes até empatar o ganho, para justamente ter
um atestado de capacidade técnica que vai permitir com que ela pegue uma licitação maior. Então, não é apenas essa gestão de certidões. Você tem outros documentos, você também falou sobre o índice de liquidez. Às vezes tem licitação que pede, geralmente social, se pede, né? Um capital social de 10% do valor 10%. que você ganha, né? Então, você tem essa... Mas isso é muito para serviço, para questão de funcionário, né? Sim, para produto não, para produto você entrega, não precisa ter índice de liquidez, nada disso. A não ser quando é um produto de muito valor agregado que... porque o produto você vai entregar, entregou e... mas às vezes, por exemplo, um veículo, né? Você tem que... tá. Você às vezes tem que oferecer uma garantia, né? O veículo eu acho que não vale muito, porque às vezes a garantia vem da montadora, né? Mas às vezes você vai entregar, sei lá, um computador, então, muitos computadores, então você, mesmo entregando, fazendo uma entrega única, você precisa demonstrar ter uma solidez financeira, né, e contábil, porque você pode ter que fazer um upgrade, enfim, ter que dar uma assistência, né? E aí é por isso que às vezes se exige também um capital social geralmente se pede 10%. Cara, eu nem fiz esse roteiro aqui, mas eu vim pensando muito porque a gente está aqui para às vezes ser polêmico e às vezes também tirar as dúvidas em relação a isso, né? Eu vivo também com cliente dentro de licitação e a gente de fora acha que essa licitação é uma picaretragem, que só tem pilantra, que tem corrupção, enfim. É óbvio que pode ter em alguns casos, enfim, em algumas situações. Mas, cara, existe realmente licitação correta, né, ali e tudo, e os órgãos eles fazem uma proteção em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de fraude, de licitação, de como os governos evoluírem em relação a se blindar em relação a essa fraude. Como é que funciona isso? Bruno, não tem como a gente falar em licitação e não admitir que isso acontece, né? Então, é claro que é notório, a gente vê isso o tempo inteiro. Mas você acha que é fraude ou é mais influência de assim, vamos botar assim, é mais roubo ou influência, como é que se diz, né? Quando você é influente e tal, consegue alguma coisa direcionar, que você diz, né? Direcionar. É isso. Ou existe os dois, Sim. ou como é que porque assim, eu acho que é um pouco amarrado para a questão de propina, de fato, de o cara chegar lá e dar o que lá para passar, porque eu acho que vocês que são funcionários públicos, vocês têm todo um compliance em relação a isso, tem toda uma fiscalização, que todo mundo acha, caraca. Aí eu queria que você explicasse isso um pouco. É claro que existe o direcionamento e muitas vezes o agente público ele faz isso já na produção da documentação da licitação, que basicamente é o edital, né? Então, sim, isso acontece, isso é recorrente no Brasil. A gente tenta, né, eu como servidor público, inclusive fui da Corregedoria Geral do Estado, a gente tenta mitigar isso e a gente tem sim meios para fazer isso, né? A gente tenta ao máximo, na verdade a lei ela já tem uns balizamentos que é para a gente evitar o direcionamento, né? Então você tem que descrever como governante, né? A gente descreve de maneira que o produto ou serviço seja atendido por um maior número de players. Então, quando você coloca muita barreira, você reduz demais e acaba direcionando para alguém. Então, isso acontece sim. E também acontece a questão da corrupção na gestão contratual. Muitas vezes o cara ganhou a licitação numa boa, ele não participou de nenhum conluio de nada, mas chegou lá, o gestor do contrato diz para ele, olha, a gente vai fazer o seguinte, você tem, sei lá, 50 postos, né, de RH aqui nesse tribunal, nessa secretaria ou nesse ministério. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr aí 30 pessoas, não vai gastar as outras 20 e a gente vai rachar isso aí. Então isso acontece, né? E os órgãos de controle hoje, principalmente a CGU, eles estão muito em cima disso. Hoje você tem que fazer relatórios com foto para você mostrar que
aquilo ali está acontecendo. Mas a gente não pode negar que isso também acontece. Mas, do ponto de vista do empresário, se ele quiser vencer uma licitação e não participar de nada disso, ele consegue. Tá? Ele vai atender todos aqueles requisitos e aí a equipe de pregão não tem como tirar ele para pôr outro. Se fizer isso, a gente também acaba entrando aqui, quando a gente assessora, né, um empresário, sim, a gente vai entrar na justiça e vai vencer. Então, não é assim também, não está largado desse jeito, do tipo, vamos tirar aqui a empresa Y, que ganhou a licitação, que tinha documentação, que tinha atestado, que tinha tudo, mas foi eliminado. Não, a gente entra na justiça, né? Esse também é um trabalho de assessoria que a gente dá. E tem pessoas que trabalham 100% focado em encontrar falhas, né? Sim. Por exemplo, vou te falar algumas coisas aqui que eu passei experiência que as pessoas não... Por exemplo, você não pode concorrer na licitação com 2 empresas com o mesmo sócio. Sim. Entendeu? Sim. E já vi gente que ganhou a licitação, aí tem uma pessoa específica, tem a pessoa dentro do próprio edital que faz essa análise, mas as empresas preparadas, que funcionam para isso, tem a pessoa que é advogado, às vezes, enfim, mas que tem experiência de edital, vai lá, pega direitinho, pega uma falha de edital ali, às vezes o KENAI, tempo de empresa, o sócio, restrição, alguma coisa, e consegue desclassificar. Então, assim, quando você ganha, né? Quando você ganha, tem ainda essa fase que tem empresas muito preparadas que conseguem colocar. E aí teve e acontece assim, tem cliente que fala, pô, cara, tem licitação aqui que foi praticamente feita para mim, eu não ganhei, entendeu? Porque era o meu produto. E aí tem um cara que não tem nada a ver que ganha. Então, quando você faz esse nivelamento para ter um compliance alto, também, aí eu queria até te perguntar isso. Porque você que está do outro lado, que recebe o serviço também, por eles... não, tem que ter isso, tem que ter, como você falou, se ganhou, não tem o que fazer. Mas chega lá na hora, o trabalho do cara é ruim. E aí, por isso que às vezes a qualidade dos trabalhos de governo são ruins, porque muitas vezes ele tem empresas ali que não têm a capacidade técnica, que ganham por ser um processo de licitação que precisa ser desamarrar a questão de influência. Não é isso ou não? Sim, é isso. Bom, primeiro eu preciso deixar claro que eu sou um agente público do governo do estado do Rio de Janeiro, mas eu também dou assessoria para empresários. Só que eu não faço isso com o órgão que eu trabalho, porque isso é proibido por lei. Então, eu não assessoro empresas para ter negócios com o órgão que eu trabalho atualmente, mas com todos os outros, principalmente fora da esfera de governo estadual, de boa. E aí você falou uma coisa legal, essa coisa dessa pesquisa, né? Pelo governo, eu também sou da escola de gestão, de formação dos pregoeiros, né? Então, quando eu vou formar esses indivíduos, eu já tenho aqui mais de 600 alunos aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando eu vou formar esses alunos, é claro que eu enfatizo com eles esse radar de problemas quando a gente está ali com uma empresa que está supostamente vencendo a licitação. Então, a gente sim dá um pente fino nele, a gente olha tudo dele. Mas, Bruno, quando eu assessoro as empresas, né, no meu trabalho de pessoa jurídica, quando eu assessoro, eu também faço isso. Então, quando você disse que tem empresas que são especializadas e que fazem esse pente fino, é porque elas têm assessoria de licitações. E isso é bem legal. Então, é por isso que a assessoria de licitações ela é importante para o empresário, porque ela vai, além de ajudá-lo a se qualificar, a saber entender as regras do jogo e saber identificar o caminho, o preço dele dentro do segmento B2G, né, que é empresas com governo, a gente também tem esse trabalho de pente fino, de, às vezes, assim, o indivíduo foi lá, ganhou aquela licitação e o empresário que eu assessoro está lá em 3º, 4º lugar. Então, o que eu faço? Você vai lá e consegue... Eu vou atrás dele. Então, muito. Como eu tenho esse faro de governo, e eu uso isso também
nas minhas assessorias. Então, eu também faço esse trabalho. E esse trabalho qualificado, ele ajuda muito o empresário, ele é muito importante e, às vezes, ele é o limite entre o sucesso e o fracasso. Então, quando, às vezes, o empresário se aventura na licitação, eu acabei de dizer aqui, entra no Portal Nacional de Compras Públicas, você vai ver licitações. Mas é só isso? Não. Você vai ter que pegar um edital, estudar, saber a entrelinha, o que ele quis dizer ali, né? E ali depois você ainda tem uma outra fase, que é se adequar àquilo, ter documentos. E aí depois tem uma outra fase, que é colocar um preço que ele vá lucrar, que ele vá ganhar e que não seja inexequível, porque senão ele quebra. E às vezes, Bruno, é muito legal. Às vezes a licitação é que nem um videogame. Você está ali, você está querendo ganhar, você começa a entrar naquela adrenalina, é bem legal. É bem legal. E aí, agora, a Lei 14.133, né, ela trouxe o pregão aberto e ele dá 2 minutos. Então, você deu um valor menor e está vencendo, você tem que torcer para ninguém dar um valor menor em 2 minutos. Porque o pregão só acaba, só encerra depois que o menor lance é dado e tem 2 minutos encerra os 2 minutos. Mas, eu vou falar mais uma vez aqui, 30% a 40% das empresas que dão o menor preço, que vencem, entre aspas, não levam, porque dão valores inexequíveis ou porque não tem qualificação. Isso aí é muito importante, né? Eu trabalhava com um cliente que era da Petrobras, né? Trabalhava para a Petrobras e aconteceu o caso e também com um garoto que colocou, que fazia a ligação para mim, ele entrou, que ele pegou experiência um pouquinho nessa empresa e foi começar a fazer, ele fez para ele. E aí uma vez, como a gente é contador, só para entender, a gente faz esse trabalho de consultoria, projeção. Então, se você tiver aí com a licitação, a gente consegue fazer uma projeção do tempo de contrato, colocar imposto, saber quanto você vai ganhar. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque assim, depois... E a gente fez lá, a gente botou... E sempre, orçamento sempre foge, tá, gente? Mas a gente fez isso e tal, falou, cara, tua margem é 10%. Aí ele foi pro leilão e, o cara chegou lá, botou abaixo. Ele falou, Bruno, não tem como, porque o leilão, ele é muito... Leilão não, desculpa, o pregão, você tem que botar aquele funcionário, aquele nível, seguir aquele piso, pagar aquela gratificação. Então, assim, não tem como você fugir no... eu quero botar o cara como PJ para reduzir o INSS. Não tem como. Então, assim, se você botar, você pode ser desclassificado. E aí muita gente, ela fala assim, não, mas aí eu vou pedalar imposto. Não dá para você pedalar imposto, porque você tem lá. E uma coisa bem importante, tá? Pelo menos você pode colocar. Existem margens grandes, mas a maioria das margens são margens apertadas e que você tem que ter uma gestão muito forte para você ter. Então, assim, a margem já é apertada porque você tem uma competitividade, é normal, né? Quando eu vou te prestar um serviço, você tem 10 pessoas para escolher, você está competindo. Só que quando é um serviço normal, você vai competir e você vai tomar a sua decisão com vários fatores, não muito pelo preço. Mas o governo, ele tende a ser um valor mais pelo preço do que pela qualidade, assim, pelo... Não, isso também é um mito. Isso Não? também é um mito. A gente não trabalha com o contexto do menor preço. A gente trabalha com o preço mais vantajoso para a administração. Então, quando eu sou Quando eu sou governo, eu vejo o que é mais vantajoso. Se a gente tivesse aqui um copinho de café daquele de plástico, eu ia te mostrar. Eu ia pegar aqui um de boa qualidade e um de má qualidade, né? Na verdade, isso aconteceu comigo. Eu fiz uma licitação para a Secretaria de Planejamento do Estado e era uma compra coletiva para todo o Estado. Então, eu estava comprando descartáveis para todo o Estado. E ali, eu acabei comprando um copinho de café. Eu tinha um preço de 3 centavos, o copinho, o valor, e eu acabei comprando um de 4 centavos, o valor do copinho. E o Tribunal de Contas me questionou. Ele disse, se você tinha um de 3 centavos, você foi lá, desclassificou ele e comprou um de 4. Mas assim, 1 centavo em cada copinho para todo o Estado,
é um valor enorme. Então eu acabei desclassificando de 3 centavos e comprei de 4 centavos. E o Tribunal de Contas me questionou e eu falei, vem aqui para a gente conversar. A gente vai conversar. Tinham outros itens ali, né? E aí a gente sentou numa mesa assim, com os auditores, uma conversa amistosa, de boa, né? E eu falei, vocês querem um café? E aí eu coloquei o copinho de 3 centavos lá para eles, né? E eles foram lá, apertaram lá a garrafa. E aí, quando ele colocou aquele copinho, o que aconteceu? O copo era de má qualidade, queimou a mão dele. E aí o que ele fez? O que você faria? Pô, mas... Você põe o outro copinho. Ficou quente, você põe o outro. Ah, tá. Aquele copinho de 3 centavos passou a custar 6. Então, cada vez que alguém fosse beber um café, ia pôr 2 copinhos. Então, aquilo não era vantajoso para o Estado. O vantajoso era de 4 centavos, porque você podia usar um só, que ele não ia queimar sua mão. Então, a gente leva em consideração, a gente como é governo, quando a gente é governo, a gente leva em consideração não apenas o menor preço. Porque, às vezes, por exemplo, o cara pode apresentar uma marca de camisa para a escola estadual, municipal, ou ele pode apresentar um óleo que vai usar nos carros, que não vai atender, que ele não vai ser vantajoso, apesar de ser mais barato. Então eu posso muito bem, isso é tudo motivado. Eu vou lá e digo, não, eu não quero esse aqui que é mais barato, porque ele não vai me atender. Pode ser às vezes um computador. Tá? Vamos dizer que eu tenho lá vamos falar uma marca. Dell. Não, eu tenho um positivo. Eu tenho um positivo que eu pesquisei e descobri que o positivo, em 2, 3 anos, ele não dá problema. É só um exemplo, tá? Sim, um exemplo. Claro. O positivo é um computador muito bom. Mas, só para ilustrar o que a gente está falando, eu descobri que ele em 2 anos dá problema. E o outro demora 3. E o Dell, ele vai levar 5 anos e não vai dar problema. Entendi. Então, o que eu faço? Motivado, eu digo, olha, eu não quero o positivo por esse motivo, mas eu quero o Dell. Tá? Então, o que importa para o governo é a proposta mais vantajosa. Mas eu também não posso negar que tem muito pregoeiro, tem muita equipe de pregão focada no preço. E é por isso que a gente tem má qualidade no serviço público. A gente tem má qualidade. É isso que eu tô falando, porque é muito da sensibilidade. Até porque é o seguinte, tá? É o que você falou. Você tem experiência, você botou no peito e falou, não, eu vou fazer porque eu tenho convicção de ter. Cara, tem gente que não quer se estressar com isso e tem medo do negócio. Que a gente aqui de fora entende que você até quando foi comprar o carro comigo, falou, cara, a gente conversou e você falou, cara, a gente sofre uma pressão, a gente sofre uma auditoria, a gente tem uma vida que não é fácil em relação o cara fica ali pesquisando tudo que você tem, que deixa de ter. Então, assim, imagina o cara coloca o copinho de mais um centavo e aí o cara fica de olho, aí você compra um carro melhor que é do teu negócio, aí o cara, foi aquele copinho. Então tem gente que, cara, mano, eu vou deixar o mais barato mesmo, não sou eu tô fazendo o melhor pro estado que eu tô cobrando mesmo, para que eu vou me estressar? Então, assim, eu acho que isso aí tem uma coisa que tem que ter muita convicção e certeza para você bater no peito. Não, eu vou desclassificar isso aqui para colocar um de melhor qualidade. Que eu acho que tinha que ser o meio termo, né? Porque, assim, você não pode competir somente pelo preço, entendeu? Beleza, se eu te der uma caneca e você fala assim, tem que ter especificação essa marca, aí ok, você compete pelo preço. Mas uma cadeira é diferente, pô. Você vai pegar uma cadeira de R$300, uma cadeira de 600, às vezes a de 600 está mais barato que a de 300. Que a de 300 no mercado está 200, o cara está vendendo por 300, a de 600 está 550, o cara está te vendendo pelo preço de mercado. Então, assim, eu acho que essa vida de pressão de vocês é muito... porque, assim, a gente aqui também tem que trazer os lados de todos os lados, né? Porque um é isso, acontece, é safado, sei lá o quê, acontece sacanagem. Cara, é muito fácil falar de fora. Então, assim, a vida do servidor que faz é rastreada, a vida do empresário que coloca lá é uma vida complicada, que ele tem que investir, e assim,
e a pessoa, não, vou botar ali como uma renda extra, vou colocar, salvei minha vida. Você também não fica milionário com licitação, pelo menos não com uma. Ah, mas o contrato é de 3 milhões. Tá, mas você tem custo, você tem que investir em equipe. A contabilidade não é uma contabilidade que vai ser mais barata. O cara do financeiro não vai ser mais barato. O RH que você contrata não vai ser o de 500 reais, vai ter que ser o de maior. Então tem todos os custos maiores que você tem que projetar. Por isso que é muito importante você fazer um planejamento de custo de quanto você vai ter de margem. Eu já fiz o cara desistir da que eu fazia da Petrobras, que eu mostrei para ele que a margem dele ia ser menos de 10%. Ele falou, cara, para mim não vale a pena entrar com um custo menor de 10%. Ele estava ali na hora de fazer a parada, ele chegou na hora e falou, cara, eu vou botar um preço maior. Se não for, ok, botar o preço para eu colocar, menos do que isso eu não faço. Então essa é a nossa responsabilidade como contador, a sua como consultor, não colocar o cliente numa furada de entrar em algo e depois vai se prejudicar. Porque o buraco é muito, muito embaixo. Se você se der maior licitação, não é não? É isso aí, você responde com o seu patrimônio, às vezes tudo que você construiu você acaba dilapidando. Mas não é uma brincadeira muito fácil de você lidar. Legal, né? Eu faço um convite para você e para quem está vendo a gente, para pensar hoje nos serviços públicos que a gente recebe, né? Se você precisar hoje, e tomara que ninguém precise, mas quem precisar de ir hoje num hospital, né, principalmente esses aqui do Rio de Janeiro, esses que atendem grandes volumes, o aparelhamento desses hospitais não fica nada abaixo de um Quintador da vida. Não. Se você precisar de uma UTI, de um Miguel Couto, de um Lourenço Jorge, você tem... Até os médicos são bons. Sim. Então, hoje, governo, a gente se especializou muito. Então, você tem serviços públicos hoje muito bem aparelhados. Você pode ver a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que os carros são todos novos, você não tem mais carro caindo aos pedaços, os equipamentos são bons, né? E assim você pode esticar para outras coisas. A maioria dos aparelhos públicos de órgãos que sabem que tem know-how para contratar, as contratações são boas, os produtos são bons, né? Então, é claro que você tem ilhas de excelência e você também tem lugares que são catástrofe, né? Eu, por exemplo, já trabalhei em 15 órgãos do governo do estado do Rio e eu tenho órgãos de muita excelência e órgãos péssimos, que compra o papel higiênico daquele que você não consegue nem limpar a sua mão porque ele é áspero. Então, hoje o serviço público, ele com esse conceito da vantajosidade, a gente avançou demais. Então, hoje você tem serviços públicos muito bem entregues. Por exemplo, você tem o Jaé aqui, né, que os ônibus são todos novos, todos refrigerados, e é um sistema que funciona super bem, as pistas são boas. Então, você tem ilhas de excelência e hoje as entregas de governo federal, por exemplo, é tudo muito bom também, né? Agora, sim, falando de uma outra questão que você estava falando, né? Você falou assim, poxa, não fica milionário com licitação. Fica sim. Eu acho que licitações é um grande filão e para quem hoje não explora, é um segmento muito bom, porque hoje, às vezes o teu cliente está gastando uma grana aí de marketing que ele vai investir muito menos em se qualificar para vender para governo e ele vai ter um incremento de renda. Eu te garanto que em um ano ele se qualificando, em um ano ele tem um incremento de renda de pelo menos 30% da receita que ele tem hoje, sem fazer um marketing agressivo de comercial, de Instagram, de rede social, essas coisas. Se ele se qualificar para atender o governo, ele vai nadar de braçada, porque tem muita gente que está nesse segmento de licitação, mas é amador. Então, quando você decide entrar nisso e se especializar, né, e por isso que a consultoria ela é importante, e também é claro que o próprio empresário pode se qualificar a equipe dele, entrar em cursos, frequentar feiras, né? Mas quando o empresário decide que ele vai diversificar a carteira dele, colocando o segmento de governo, ele está dando um grande passo para o incremento de receita, e sim,
Se ele tiver a contabilidade dele justinha, o financeiro dele arrumado, Bruno, ele vai nadar de braçada e ele vai ficar rico. Toda vez que eu converso com licitação, né, assim, eu vou ser bem sincero com você, falar assim, pô, eu acho que eu vou entrar nessa, vou colocar e tal. E olha que assim, porque para mim seria bem mais fácil em relação a muita coisa. Mas às vezes aí tu fala assim, deixa pra lá, e você pega ali que é mais fácil e tal. Mas muitas vezes eu tô falando por mim, tá? Às vezes esse caminho de saber assim, qual o melhor, qual é cara, qual é aquele que... Porque cada um tem um perfil, né? Vamos botar o seguinte, quando eu falei ser milionário, tem gente que não quer viver de licitação, quer ter ali uma renda recorrente. Eu, por exemplo, eu prefiro ter contratos menores, com risco menor, e manter. Tem gente que vai, coloca seu 100% de licitação e tal, finca lá, mas pela experiência que eu vi, o cliente que colocou 100% em licitação, vivia licitação, foi o que acabou, por um contrato terminar, por alguma questão multa contratual, é o que afundou legal. Então, assim, então para mim hoje, pela experiência que eu vi, posso estar enganado, tá? É que a gente vai quebrando o paradigma. Aquele contrato mais de 10, 15 mil por mês, de 2, 3 negócios, de vender o produto ali, possa ser para mim a melhor solução. Mas ele vai chegar no Gabriel ali, que tá ali, não, cara, eu quero botar isso e tal, que eu quero prestar serviço. Tem gente que já vai falar, não, cara, eu prefiro vender produto, porque eu queria até que você falasse a diferença do serviço para o produto, para a gente já caminhar para o final. Qual a diferença de você vender serviço e todo... Porque eu vejo muito serviço muito pesado para licitação também. De compliance, de folha, de você entregar relatório e tal. Mas o produto eu acho muito mais fácil. Assim, de você entrar, de testar. Então, se você está no e-commerce, vende no Mercado Livre, você já tem uma estrutura... Cara, vender para o governo vai ser muito mais fácil, não é não? Sim, claro. E, cara, vender produto é muito bom. Por quê? O cara não precisa nem ter estoque para começar, né? É isso. Porque como é que funciona? Quando se a gente vende, por exemplo, ar-condicionado e a gente ganhou uma licitação para renovar os ar-condicionados da Polícia Federal. Polícia Federal, por exemplo, compra muito, tá? Está sempre fazendo um departamento, está sempre ampliando. Exército, Marinha, Aeronáutica, eles compram demais. Então vamos dizer que uma unidade do Exército vai renovar todo o parque de ar-condicionado dele e a gente ganhou essa licitação. Então você não precisa ter nada na sua prateleira. Você vai fazer a sua gestão da cadeia de suprimentos, vai ter o seu preço, né? Porque antes de você participar da licitação, você já fez isso. Já tem um preço pré-definido. Quando você conseguiu conectar, venceu, está tudo certo, você não vai botar capital nenhum seu ali, por enquanto, no início. Porque você só vai fazer a aquisição quando você receber a nota de empenho. A nota de empenho ela é como se fosse, entre aspas, um cheque que o governo te dá e fala assim, ó, tem um orçamento reservado para você. Isso. Tá reservado para você. Bom, aí você foi lá, dependendo do órgão, se você vai trabalhar com um órgão que tem uma certa excelência de pagamento, ele vai levar 15 dias, no máximo 30. Então, se você conseguiu um pagamento, sei lá, de 30 dias, cara, você não vai nem colocar o seu dinheiro, você só vai trabalhar com o dinheiro do governo. Então, é maravilhoso. Já no serviço, você tem essa recorrência. E dependendo do serviço, né? Às vezes é uma obrinha e tal, aí você faz ali, você contrata os caras, faz o trabalho, é beleza, ganhou seu dinheiro, margem boa, foi embora, tudo bem. Mas você tem esses mais complexos que são de RH, né? Que aí você tem uma complexidade maior, você tem piso salarial, essa questão de uniforme, né? De vale-refeição, alimentação, essas coisas todas. Tem que seguir o piso, não pode ser PJ. Bruno, essa questão de ir 100% para licitação ou não, isso é uma questão de perfil empresarial, se o cara é arrojado ou não, né? Então, eu acho que, às vezes, trabalhar com o governo, e dependendo de qual esfera de governo você escolhe, a sua probabilidade de quebrar é muito pequena. A gente até conversou no dia que a gente teve a negociação do carro. Tem muita prefeiturazinha boa, estruturada, né? Boa. Aquela lá que tem aquele parque do dinossauro, qual é o nome dela? Miguel Pereira. Miguel Pereira, Guapimirim também. Hoje você tem a prefeitura de Maricá, que é a maior
receita de royalty, eles Muito têm bom. dinheiro sobrando. Então o empresário ouviu falar em licitação para Maricá, corre, porque Maricá está com dinheiro sobrando. Sabe? Você tem outros, você tem Quissamã, E o cara era bem você tem sério. Rio das Ostras, né? Você tem Macaé, o prefeito lá é um prefeito muito sério, de Maricá, né? Então você tem prefeituras que são muito boas de trabalhar. Então, se você tiver qualificação, eu volto a falar essa palavra, se você tiver qualificação, souber escolher o nicho onde você vai trabalhar, o governo federal é muito bom. Você pega órgãos como a Polícia Federal, como o SERPRO, né? Você pega a Receita Federal, você nunca vai tomar um calote. Eu acho que o grande lance é esse, é estar qualificado, é entender bem as regras do jogo, é estar enxuto com a sua contabilidade, seu financeiro, e com isso você escolhe bem as oportunidades e você, com essa qualificação, você vai mitigar as possibilidades de quebra. Por exemplo, você já falou aqui algumas vezes, o cara que vende para a Petrobras, eu te garanto que a Petrobras só compra o melhor. Ela não compra produto ruim. Sim. Ela não contrata empresa ruim. Ela só compra muito bem e o cara que vende para a Petrobras, ele é um empresário muito próspero. Então, Charlie, eu queria te agradecer. Eu acho que esse conteúdo foi muito valioso. Eu queria trazer algo de licitação, até para a gente ter mitos e receios e tudo que a gente precisa colocar. Eu queria depois que você falasse um pouquinho da SBF, tudo que faz parte aqui também da parceria que a gente está fazendo. Então, se você estiver aí querendo entender um pouco melhor sobre a licitação, entra aqui no nosso site, entra aqui no meu contato, comente aqui no YouTube, a gente vai entrar em contato com você, caso você queira entender se essa realidade é para você. Lembrando assim, como eu falei com o Charlie várias vezes, assim, ele até falou, também chato nisso e tal, mas é necessário, por isso que a gente até se conectou. Eu entendo, né, que quando eu vou oferecer isso para um cliente, tal, essa possibilidade, a gente tem que amarrar e ser bem transparente de todos os riscos, qualidades e tudo que ela colocar. Então, você fazer uma planilha, você projetar o teu lucro, o teu tributário, ele é fundamental para você entender o jogo que você está fazendo. Então, assim, uma vez eu aprendi no MBA que falou assim, cara, o que é um lucro para você? Então, você começa a entender o seguinte, você faz um negócio e, sei lá, você investe 1 milhão e aquilo dá 50 mil para você, 5%, você fala, é ruim. Depende do teu custo de oportunidade, depende do risco que você está fazendo, depende do jogo que você quer jogar. Então, assim, só que você não pode ter uma frustração de botar 1 milhão. Estou falando que licitação você tem que botar 1 milhão. Mas se você tem 1 milhão e você achar que você tem que tirar 20% 200 mil e tirar 50, e você chegar ali e está frustrado porque você está tirando 50 e não está tirando 200. Então você tem que entender se realmente é um negócio para você, se realmente faz sentido para você dentro do seu risco. Eu já falei aqui, eu prefiro o contrato menor, mas vai ter gente que vai falar, não, eu prefiro o contrato de 5 milhões, porque já que eu vou para o jogo, eu vou com 5 milhões. Então, pode ser que eu mude de ideia depois da consultoria. Aí ele fala, não, cara, vou pegar isso aqui que aqui funciona. Então, eu acho que é muita ligação entre o teu perfil, o que você pode entregar e a oportunidade que você tem. Que também é assim, eu posso ser um especialista, vender um produto para o mas não tem nada para eu comprar. Por exemplo, eu tenho uma margem aqui de ar-condicionado, consigo ar-condicionado barato, mas não tem nenhuma licitação de ar-condicionado. E aí? Então, assim, eu acho que é um conjunto de tudo, da tua preparação, que é a qualificação que você falou, que eu acho que isso é fundamental para você participar, da oportunidade que você tem e do teu perfil. Então, eu acho que por isso que é bom entrar numa consultoria. Eu não entraria numa licitação, que nem tinha um formador do grupo de relação que ele falava assim para mim, não se meta fogueteiro. O que é se meta esse fogueteiro? Você atinge lá o fogo e não sabe nem acender. Então, para que você vai se meter numa coisa que o risco é muito grande? Então, assim, às vezes você gasta dinheiro com
com mentoria que aí ele falou, você falou um ponto muito legal. Quanto é que é para você se posicionar digitalmente? Quanto é que é para você fazer um site? Quanto é que é para você fazer todo um trabalho de marketing? Quanto é que custa isso aqui para a gente poder ter? Será que vender para o governo é mais barato? Você pagar uma consultoria, se posicionar? Teoricamente você tá? Eu acredito que sim. Então, Charlie, para finalizar aí, eu queria que você se despedisse. Se faltou alguma coisa você acha importante você colocasse e falasse um pouquinho também da importância da contabilidade, da nossa sintonia e da SBF Contabilidade. Bruno, eu agradeço aí o convite, né? Foi legal que a gente já vinha falando há muito tempo e a gente conseguiu aqui inaugurar o seu novo espaço, fazer o primeiro de 2026, né? E que eu adoro novos começos, né? Eu comprei um carro novo seu, né? Também, então eu adoro novos começos e que seja um ano de muito boa sorte para você, para o seu podcast, para a SBF. Eu também só me aproximei de você porque foi essa sintonia, eu senti que você é um cara sério e eu busco algumas empresas, eu não estou disposto a trabalhar com qualquer empresa, eu busco algumas empresas e eu quero um pouco de segurança nelas também, né? Então por isso eu me aproximei e a sua capilaridade, a sua gama de clientes e o respeito que os seus clientes têm com você, que eu já tive vendo seus podcasts, né? Já participei de live sua aqui também, então isso para mim foi muito importante para a gente chegar até aqui. E é isso, que sejam novos começos, né? Que essa conversa, de repente, ela tenha ajudado alguns empresários a pensar fora do contexto que eles pensam hoje, pensar um pouco mais em governo, pensar em se qualificar, né? Empresas de assessoria de licitações tem algumas e geralmente elas trabalham no êxito, no sucesso, então muitas vezes é legal você ter uma empresa dessa que às vezes você investe alguma coisa ali para qualificação inicial, mas depois você só vai tocando no êxito. Então, o profissional, né, a assessoria, ela vai querer mesmo que você tenha sucesso. Ele vira um sócio. Né? Então, o seu sucesso, o sucesso do empresário é o sucesso da assessoria de licitações. Então, que sejam novos começos e que a gente tenha elucidado aqui, a gente tenha quebrado alguns paradigmas e mitos sobre licitações. Bom, pessoal, queria agradecer. Se você quiser conhecer o nosso trabalho de contabilidade, excelência que a gente tem, segue lá o nosso Instagram, que é @consultoriasbf Contabilidade. Você quer deixar o teu Instagram da tua empresa? A gente esqueceu de falar que é importante colocar. Qual é o teu Instagram? Na verdade, eu tenho um site, né? Tem um site? Tenho um site, eu não faço com o Instagram. Como eu falei, eu sou servidor, então eu fico com o meu site. Meu site é muito fácil, é .gov.org. Só isso. Gov. .gov porque é a interação de governo com governo, porque eu também faço assessoria para governo, né? Então, legal. Fora do estado do Rio, eu qualifico também com a minha assessoria, né? Com a minha consultoria, eu também assessoro órgãos públicos menores. Mas o nome do meu site lá é .gov.org. Bom, gente, eu queria agradecer a todos por todo o cuidado. A gente tem aqui no Conecta o portal do Netflix do Conecta. Eu quero te fazer um convite depois para a gente colocar, você fazer alguma tutoria, alguma coisa assim na prática, como funciona, colocar lá no portal, porque a gente tem lá um item de comunidade para a gente poder trazer coisas interessantes, colocar ali. É um portal como se fosse uma Netflix com nossos conteúdos. Vai estar aqui um form, se você quiser que a gente mande um e-mail para você se cadastrar e você acessar por ali. Às vezes é mais organizado que o YouTube. Então a gente tem esse propósito de trazer coisas, oportunidade para os empresários e que possa ser uma fonte de receita e ao mesmo tempo linkar o serviço da SBF. Então a gente já falou de e-commerce que a gente faz, a gente já falou, a gente vai gravar um outro de serviço de empresa de carro, de venda de carro que a gente também faz. Agora de licitação, a gente já trabalha na parte de saúde, então tem expertise em todas as áreas e aqui você vê o conteúdo que a gente tem que é muito além ali do superficial. Então, se você quiser entrar em contato, se inscreva no canal, curta
Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.